E chegamos ao final. Que pena, né? Foram tão bons esses 3 dias aqui juntos, trocando ideias, trocando experiências, aumentando nossos conhecimentos. Tenho certeza que tem muita gente aí com a cabeça fervilhando de ideias para colocar em prática, para testar, para verificar com seus pacientes assim que chegar de volta na instituição. Isso é muito bom e o objetivo é esse. O tempo para cada apresentação é curto, mas é do tamanho suficiente para levantar reflexões, nos deixar pensando, nos deixar com a pulga atrás da orelha, doidos para retornar logo para a instituição, para podermos testar e colocar algo em prática. Esse é o objetivo. Mas não foi só isso, foram 3 dias trocando energias, trocando abraços, conhecendo gente nova, reencontrando os amigos, fortalecendo laços de amizade. E agora eu queria dizer a Jacó, cadê Jacó? Ele fugiu? Que agora eu estou numa situação privilegiada. Sabe por quê? Mas eu queria que ele escutasse, mas ele fugiu por ali, ó. Talvez já esperasse o que eu ia dizer. Mas eu estou numa situação privilegiada porque ele não vai mais pegar o microfone hoje. Mas o que eu queria dizer a Jacó é que eu o amo de coração. As brincadeiras são apenas motivo para fortalecer os nossos laços de amizade, de companheirismo e de trabalho. E a todos vocês também. Eu espero reencontrar todos vocês lá em Goiânia, porque eu não sei vocês, mas eu vou estar lá. Eu e Ivan, nós vamos estar lá. Porque os obstáculos, eles podem ser removidos. As dificuldades, elas podem ser superadas. Elas podem até nem aparecer, dependendo da força da nossa vontade de estar lá. A nossa capacidade de querer, de estarmos juntos para desenvolver o magnetismo aliado ao espiritismo. E eu queria citar aqui uma frase do espírito Kahneman, isso está em uma das revistas espírita de Kardec, quando ele diz que o magnetismo aliado ao espiritismo, desenvolvido pelo espiritismo, é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. E essa responsabilidade está simplesmente nas nossas mãos. Nós que estamos aqui. Porque não é pouco, não é pequena essa responsabilidade. Não se trata simplesmente daquelas pessoas que chegam aos nossos centros espíritas, aos nossos grupos, buscando um tratamento. Se trata da saúde moral e material da humanidade futura. Porque o magnetismo, ele não nasceu para ficar preso, enclausurado, nem o espiritismo também, dentro das paredes dos centros espíritas. São leis universais, são leis divinas, fazem parte dos planos de Deus. Quando às vezes alguém diz assim, mas o magnetismo só cura se for da vontade de Deus, mas Deus criou com a sua vontade o magnetismo, ora. O magnetismo funciona dentro de leis pré-estabelecidas pela divindade. O magnetismo não age nas suas leis, em tudo aquilo que ele consegue fazer, ele não age contrariamente às leis divinas, porque foi Deus quem o criou e o colocou nas nossas mãos, para que a gente possa desenvolvê-lo junto ao espiritismo, colocando lá fora, nas instituições que existem lá fora, nas instituições sociais, transformando a vida do ser humano no planeta Terra, transformando a medicina, transformando a psicologia, transformando a pedagogia e todas as demais áreas do conhecimento e de atividades humanas naquilo que nós conhecemos hoje, porque no planeta Terra tudo hoje funciona sob bases materialistas. E precisa funcionar sobre bases espiritualistas, que essa é a proposta do espiritismo.
fazer não apenas que as pessoas se tornem espíritas, mas que o espiritismo, como ciência que desvendou as leis espirituais, possa transformar a sociedade, fazendo com que ela absorva essas leis. Para que a sociedade funcione dentro dessas leis que o espiritismo hoje nos dá, e o magnetismo é uma delas. Portanto, o espiritismo e magnetismo não devem ficar presos como uma crença dentro das paredes dos centros espíritas. Mas o magnetismo, e aí cabe como responsabilidade nossa, como disse o espírito Kahneman a Kardec, e Kardec não fez nenhuma observação a respeito, portanto, ele confiou e ele acreditou no que o espírito estava dizendo. É responsabilidade nossa fazer com que o magnetismo se desenvolva junto ao espiritismo e sirva à humanidade, não apenas aos doentes que chegam aos nossos centros espíritas. Logicamente, esse caminho é árduo, é difícil, é longo, mas é possível, e isso ocorrerá mais cedo ou mais tarde, seja pelo esforço de nós espíritas ou pelo esforço dos não espíritas. Porque para Deus as coisas precisam andar, as coisas precisam seguir adiante, e se nós espíritas nos acomodamos na nossa responsabilidade, Deus providencia outros modos para que as coisas aconteçam, porque Ele não vai deixar os seus filhos na mão. Mas a responsabilidade foi entregue a nós. Eu tinha algumas coisas aqui para falar, que Jacó acabou falando na apresentação dele pela manhã. Na questão de nós buscarmos compreender um pouco melhor o ser humano como um ser integral, como um ser completo formado por espírito, perispírito e corpo. É muito interessante nós estudarmos a anatomia e a fisiologia humanas, buscarmos o conhecimento daqueles que estão mais avançados do que nós, com relação ao estudo desses sistemas físicos. Mas lá na nossa instituição, no Instituto Espírita Paulo de Tarso, estamos lançando uma ideia ainda embrionária, de não estudarmos a anatomia e fisiologia humanas em separado, como se isso funcionasse sozinho. Não há possibilidade no ser humano encarnado de nós separarmos o espírito do perispírito do corpo, apenas de forma didática. Mas mesmo quando fazemos isso didaticamente, somos prejudicados no conhecimento, porque espírito, perispírito e corpo agem e reagem, interagem o tempo inteiro. O que ocorre em um reage automaticamente nos demais, e é assim que nós precisamos entender para começarmos a entender o magnetismo. Estamos lançando então a ideia de estudarmos os sistemas, não os sistemas físicos, nem os sistemas energéticos, mas estudarmos os sistemas fisioenergéticos. Estudarmos de forma integrada nas suas ligações, nas suas interações, para podermos compreender melhor como é que a energia age no corpo, como é que o corpo reage às energias e assim por diante. Logicamente, é uma ideia embrionária ainda, mas nós iremos desenvolver, para que possamos compreender melhor como é que as emoções agem nas doenças, como é que o magnetismo consegue atuar nas emoções do ser humano, como é que as emoções prejudicam as nossas energias e reagem sobre o nosso corpo físico. Ainda são muito poucos, muito embrionários os estudos a respeito disso, mas é necessário que nos debrucemos sobre isso. No segundo semestre do ano passado, nós publicamos no jornal Vórtice 2 artigos intitulados A Filosofia do Magnetismo, buscando alertar, buscando fazer com que os leitores comecem a refletir a respeito de como o magnetismo funciona, porque ele não funciona como a medicina fala. Porque a medicina, ela estuda os sistemas físicos. Mesmo assim, nós vemos todos os dias a própria medicina modificar os seus conceitos fisiológicos e patológicos. Nós entendemos que a medicina chinesa entende o ser humano de uma outra maneira, trata segundo os seus conceitos e cura tão bem quanto a medicina ocidental. Fiquei muito feliz quando a Sônia trouxe aqui a correlação entre homeopatia e magnetismo,
porque nesses artigos nós também falamos a respeito da maneira de pensar da homeopatia, completamente diferente da medicina chinesa e da medicina ocidental, mas ele também cura tanto quanto. Mas pensa o ser humano de forma diferente. Por que essa necessidade de pensar diferente? Se a medicina ocidental trata utilizando substâncias químicas, ele precisa entender como as substâncias químicas vão agir no corpo físico. A homeopatia utiliza também substâncias químicas, porém sutilizadas. Há uma grande diferença de substâncias, portanto, ela não pode entender o ser humano da mesma maneira. Ela tem que entender como é que essa química sutilizada vai agir no ser humano, que não é da mesma maneira que a química da medicina alopática. Da mesma forma, o magnetismo, ele não usa substância química, ele usa fluido. Portanto, ele precisa aprender como é que esses fluidos agem no corpo humano, que não é da forma como os medicamentos da medicina ocidental, nem da forma da substância sutilizada da homeopatia. Podemos sim e devemos buscar estes conhecimentos para formar uma base de conhecimento, mas não podemos querer tratar os nossos pacientes com magnetismo baseados nos conceitos dessas medicinas, porque elas utilizam substâncias medicamentosas diferentes das nossas. E o magnetismo não funciona como a homeopatia, nem funciona dentro dos conceitos da medicina ocidental. Allan Kardec, ele disse que a medicina, com a sua substância, ela age muito bem nas doenças de causa material, porque ela usa uma substância material. O magnetismo, ele age muito bem nas doenças de origem fluídica, porque ele usa uma substância fluídica como tratamento. E a homeopatia, por usar uma substância que ainda é uma substância química, porém sutilizada, age bem, tem bons resultados nas doenças que têm uma origem mista, fluídica e material. A aliança entre os três, diz Kardec, é o ideal, porque aí sim nós podemos enfrentar as doenças por todas as suas frentes, utilizando cada substância da maneira mais adequada. Portanto, nós precisamos buscar entender qual é a filosofia do magnetismo. A medicina ocidental já sabe qual é a sua, a homeopatia também, a medicina chinesa também. Mas nós ainda não temos esse conhecimento da maneira mais desenvolvida, mais adequada, eficiente, para podermos entender como o magnetismo realmente funciona. E aí vamos relembrar o que Jacó falou aqui a respeito do estudo dos sistemas, a respeito do que Onara falou, que é onde devemos buscar as causas dos problemas. Porque se nós quisermos basear nossos tratamentos magnéticos em cima do que a medicina alopática nos diz, nós vamos alcançar os mesmos resultados que a medicina alopática. Não vamos passar disso, porque ela usa um tipo de substância que não é a substância magnética. Precisamos desenvolver esse conhecimento, irmos mais a fundo para podermos crescer como magnetizadores, para desenvolver o magnetismo, buscando, como também foi dito aqui durante este encontro, não apenas aliviar. Às vezes nos sentimos tímidos, diante do pouco conhecimento que temos, ou diante da pouca experiência, ou seja lá o que for, não nos sentimos confiantes para dizer, eu vou curar fulano. Eu estou aqui para curar, e não apenas para aliviar as dores. Deixemos isso para outras correntes medicamentosas, outras formas terapêuticas, que sabem das suas limitações. O magnetismo não tem estas limitações. Jesus foi a prova disso. Ele curou cegos, curou aleijados, ele curou surdos, mudos, de forma instantânea. E aí, às vezes, as pessoas questionam, dizendo, mas Jesus, ele escolheu aqueles a quem deveria curar, e ele deve ter escolhido aqueles que mereciam ser curados. Olha o pensamento. Aí a gente gosta de lembrar daquela passagem do Evangelho,
em que Jesus curou 10 leprosos, e apenas um foi grato e retornou para agradecer. Jesus perguntou: cadê os outros 9? Os outros não voltaram para agradecer, não eram gratos, portanto não deveriam ser merecedores, mas foram curados igualmente. Esse é o limite estabelecido pelas leis naturais, pelas leis divinas, para que o magnetismo alcance. Ele pode tudo. Talvez nós ainda, neste momento, não consigamos fazer tudo, mas o magnetismo pode. E precisamos basear os nossos estudos, as nossas expectativas, nesse limite que é, na verdade, infinito. Para que nós possamos realmente buscar dar o melhor aos pacientes, àquelas pessoas que nos procuram. Resistências sempre terá. Dificuldades serão muitas. E eu lembro muito bem, o ano passado, um companheiro no encontro, no 6º encontro, um companheiro que chegou para mim e disse: eu estou trabalhando numa casa espírita que é ligada à FEB, e eu faço lá tratamento magnético, e não tem problema nenhum. Eu disse: enquanto eles não souberem o que é que você faz. Ele disse: não, mas eu digo que eu faço tratamento espiritual. Eu disse: pois é. Quando eles descobrirem que não é tratamento espiritual, que é tratamento magnético, a coisa pode ser diferente. Mas não é nessas resistências, não é nas dificuldades que nós devemos pensar. Não é no nosso pouco conhecimento, não é nos problemas que os outros nos trazem. Nós precisamos pensar principalmente nas resistências que nós mesmos estamos criando. Quantas pessoas mandam e-mails para Jacó, para Ana, para Ionara, querendo saber como é que se trata tal coisa? Ou aqui mesmo, quantas perguntas foram feitas para os expositores: como é que se trata tal doença, que técnica eu devo usar, que tempo eu devo utilizar? Nós podemos pesquisar e testar e descobrir. Logicamente, é sempre bom quando nós temos alguém que nos dê um começo. Qual o primeiro passo que eu devo dar? O que é que eu devo fazer para começar? Qual a dica você me dá? Ótimo. Mas a partir daí, nós precisamos cair em campo. Procurar desenvolver o tato magnético, buscar pesquisar no Dr. Google, como diz Andréia. Vai lá buscar, mas cuidado com os sites, porque nem todos os sites são confiáveis nas suas informações. Se nós pegarmos, por exemplo, vários sites, às vezes até mesmo sites que foram criados por médicos, a gente vai ver que cada um ali colocou sua própria opinião, às vezes, porque também há divergências de pensamento, como há aqui entre nós. Magnetizadores que seguem determinado tratamento por um determinado caminho, outros magnetizadores que seguem por um outro caminho. Há pequenas divergências na forma de pensar. Isso também acontece em qualquer lugar, em qualquer profissão, na medicina também tem. Às vezes, então, nós vamos encontrar no site de um determinado médico uma informação sobre a doença, sobre essa mesma doença, num outro site de um outro médico, informação um pouco diferente. Tomemos como base aquele conhecimento, mas analisemos segundo a ótica do magnetismo, do espiritismo. Não deixemos de pensar nas implicações espirituais, emocionais, mentais, físicas, energéticas, alimentares. Tudo isto concorre nas questões de saúde e de doença, não apenas uma coisa isoladamente. E no tratamento, tudo isso também está envolvido no processo de cura, naquilo que se refere ao próprio magnetizador. Sua forma de pensar, suas emoções, seus momentos de descanso, suas energias, a qualidade da sua moral, sua capacidade física, seu potencial energético, tudo isso está envolvido também no processo de cura. Precisamos pensar o ser humano, assim como a doutrina espírita nos ensina, corpo, perispírito e espírito. No que se refere ao doente, tanto quanto no que se refere ao magnetizador. E chamamos muitas vezes o nosso doente de paciente. Eu mesmo gosto muito de chamar o doente de paciente, mas esse é um termo da medicina. Paciente é uma pessoa passiva. Ele é o doente, o médico vai lhe curar.
O Espiritismo não pensa desta maneira. O magnetizador vai lhe tratar, mas você também tem a sua parte a fazer no processo, não somente de cura, mas também de concretização dessa cura, de sustentação da cura depois do tratamento. Seria talvez mais indicado, como alguém aqui sugeriu, se chamar de assistido, ou se chamar de cliente, porque paciente na realidade é um ser passivo, que a medicina criou, porque é ela quem cura, o outro que está indo ali para ser beneficiado pelos recursos que o médico vai lhe disponibilizar. E nós, infelizmente, muitos de nós, quando estamos doentes, ou nossos pacientes, quando chegam à casa espírita, também chegam nessa condição e nessa forma de pensar. Eu estou aqui doente, me entrego nas mãos do magnetizador do centro espírita para que eles lá providenciem a minha cura. Logicamente, essas resistências nós podemos ultrapassar e superar. Jesus mostrou que é possível. Mesmo naqueles que são ingratos, mesmo naqueles que não se esforçam, o que vai acontecer depois de curado, isso é outra história que não nos cabe aqui analisar. Mas o magnetismo, ele pode. E o magnetismo, ele é nosso. A energia nossa vem da natureza, vem de Deus, onde nós devemos colocar a nossa mente, nosso raciocínio, nossa pesquisa, nossos conhecimentos e ligar tudo isso ao nosso coração. Diferentemente das substâncias químicas medicamentosas, nós precisamos colocar no remédio que nós vamos dar, que é o remédio fluídico, colocar o nosso coração. A nossa confiança de que é possível curar. Vai dar trabalho, vai precisar ralar muito, vai precisar buscar o conhecimento, vai precisar testar, experimentar, errar, começar de novo, seguir em frente, se unir a outros, experimentar novamente, caindo e levantando, errando, mas seguindo em frente. Conversando com um companheiro hoje mais cedo, ele me pedindo desculpas se por acaso estava sendo inconveniente, se por acaso ele estava cometendo erros na sua trajetória, no seu aprendizado como magnetizador, mas só se erra quem tenta acertar. É muito melhor errar e também acertar do que somente errar e não acertar. Porque só não comete erros quem se acomoda, quem para no tempo, quem não tenta sair do lugar, quem fica no seu comodismo, com medo de seguir em frente, com medo de aprender e de fazer algo que é positivo para si mesmo e para os outros, com medo de sair do seu ponto de comodismo, do seu relaxamento, com medo de ter que enfrentar a si mesmo, porque terá que desenvolver a confiança, terá que desenvolver o carinho pelo seu paciente desconhecido, terá que aprender a desenvolver na técnica, e ser magnetizador não é fácil, mas está dentro das possibilidades de qualquer ser humano, mas não é fácil. Ser passista é muito mais fácil, não precisa estudar, porque os espíritos vão fazer tudo, não precisa se debruçar diante das pesquisas, porque os espíritos vão fazer tudo, não precisa melhorar suas energias, porque os espíritos é quem vão fazer tudo, não precisa nem estar lá, porque os espíritos vão fazer tudo. Ser magnetizador é muito mais difícil, muito mais complicado. Tem que estudar. E eu gosto muito de uma frase que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do esforço nosso de pesquisar, porque os espíritos não vão nos dar nada pronto. Nada pronto. Quando eu falei mais cedo aqui, que os espíritos vão até lá em Aracaju e nos dão orientações, mas uma que eu solicitei, eles só nos deram 6 meses depois, porque nós precisamos ralar durante esses 6 meses para nos desenvolver num conhecimento básico sobre o mesmo assunto. Ou então, quando na primeira vez que nós tivemos um paciente com ela em nossas mãos, perguntamos aos espíritos, e aí, por onde a gente começa? E o espírito simplesmente disse assim, e apenas isso, trate o emocional.
Mas você tem mais alguma coisa para nos orientar? Não. No momento só posso lhe dizer isso. Trate o emocional. E apenas 2 anos depois a gente começou a entender o que é que o Espírito estava querendo dizer. Mas Ivan, ele confirmou aqui que os Espíritos também vão lá na Bahia. E ele também citou o exemplo da reunião dirigida por Dona Dagmar, que eu também participei, mostrando que os Espíritos também vão lá no Leão. E tenho certeza que vão em qualquer lugar onde vocês chamarem e vocês quiserem aprender. Porque se nós fechamos essas portas, e uma coisa interessante, a gente analisando a trajetória, a história da humanidade, a gente vê que nos períodos negros da humanidade, a espiritualidade se fechou. Melhor dizendo, nós, seres humanos, nos fechamos para o contato com o espiritual. Isso em qualquer época da humanidade. Nos períodos luminosos da humanidade, do surgimento de grandes ideias, a humanidade se abriu para o contato com o espiritual. Na época da implantação do Evangelho por Jesus, no surgimento da doutrina espírita e em outras épocas da humanidade também. E eu fico a pensar, se nós não tomarmos conta do nosso espiritismo, porque ele é nosso, é de toda a humanidade, onde é que nós vamos parar? Porque agora já não existe mais o magnetismo aliado ao espiritismo. Já não se pode mais fazer as evocações, depois de todo o trabalho de Allan Kardec com suas experiências, e depois de ter escrito um capítulo longo, nos ensinando como fazer as evocações, que está lá no livro dos médiuns. Eu fico pensando onde é que nós vamos parar. Será que o próximo passo dessa obsessão sutil que Jacó falou, não seria suscitar todo o movimento de mediunidade, de contato com a espiritualidade? Porque de repente chega alguém, encarna alguém no planeta Terra, ou já está encarnado, sei lá. Essa pessoa começa a tomar vulto dentro do movimento espírita, e essa pessoa, pela respeitabilidade que transmite, pelo status de espírita que adquiriu, essa pessoa, de repente, ela pode começar a dizer, não, nós precisamos fazer o espiritismo apenas para os encarnados. Não precisamos de fenômeno nenhum na doutrina espírita. Está errado a mediunidade. Precisamos sustar isso. Isso era na época de Kardec, para formar a base da doutrina espírita. Hoje não precisamos mais de mediunidade e desse contato espiritual. Já temos tudo o que nós precisamos aqui escrito no espiritismo. E o que é que vai acontecer? Muitos começarão a acreditar, porque é um nome respeitável do movimento espírita, porque é alguém muito conhecido em todos os lugares, é alguém que onde chega ele contagia pela sua maneira de falar, e muitos começarão a acreditar, e pouco a pouco a mediunidade também vai sendo deixada de lado dentro do movimento espírita, e o contato com o espiritual, mais uma vez, vai sendo barrado. Tudo isso é uma visão da minha cabeça, não sei se isso vai ser verdade. Mas, de repente, esse pode ser o próximo ponto a ser atacado por aqueles que não querem que o espiritismo continue da forma que foi criado, que foi lançado aqui no planeta Terra. Nós precisamos tomar conta, mas nós precisamos tomar conta principalmente do espiritismo que existe dentro de nós, porque é aqui dentro onde estão as maiores barreiras, as maiores dificuldades. As maiores resistências estão dentro de nós. Desenvolveram a vontade firme. Quantos companheiros têm começado grupos para estudar sobre o magnetismo e nas primeiras dificuldades simplesmente o grupo se dilui e se acaba? Porque faltou persistência, faltou vontade, faltou confiança. Confiança em quê? Confiança em nós mesmos, em saber que nós somos capazes, de que nós somos filhos de Deus, portanto somos herdeiros da divindade, somos capazes de fazer. Além do que já se disse aqui nesse evento, Jesus ainda disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
E acima de tudo isso, nós somos filhos de Deus. Portanto, somos herdeiros da divindade, carregamos no nosso íntimo o potencial da divindade. Portanto, somos capazes de fazer tudo o que nós quisermos, se nós confiarmos em nós. Sabendo que, junto a nós, se tivermos essa vontade de fazer, teremos uma pleiade de companheiros espirituais muito dispostos em nos ajudar nessa caminhada. E só seremos fracassados realmente se nós quisermos. Não poderemos culpar as resistências, as dificuldades exteriores, mas somente a nós mesmos. Que falha a vontade, falha a confiança, falha a persistência, falha até a teimosia de seguir em frente. Era este o recado final que eu gostaria de deixar para todos vocês, para todos os amigos e amigas que aqui nos encontramos. Que possamos nos encontrar novamente daqui a um ano, na cidade de Goiânia, mais dispostos, com mais casos, onde não tenhamos alcançado apenas um alívio, uma melhora do nosso paciente, mas onde tenhamos alcançado realmente curas verdadeiras. Onde tenhamos dado passos muito mais largos no desenvolvimento dessa doutrina espírita, aliada ao magnetismo. Para que nós possamos expor no próximo ano outros grupos que vêm se formando, que vêm se fortalecendo, que vêm alcançando resultados formidáveis e que possam trazer para cá para debater conosco. Que possamos encontrar daqui a um ano, pessoas que tenham testado as teorias, as hipóteses que foram lançadas aqui, para dizer, não, essa teoria está errada, ou então dizer, realmente estava certa. E possamos assim dar passos largos em benefício não somente dos nossos pacientes, mas vamos estar dando passos largos em benefício da própria humanidade. Que Deus abençoe a todos, que todos possamos fazer uma viagem de retorno muito feliz aos nossos estados, às nossas cidades, aos nossos familiares, às nossas residências, às nossas casas espíritas, e que levemos a motivação durante todo o ano de 2014 até o próximo encontro em 2015, a motivação de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Deus abençoe a todos. Eu agradeço imensamente ao Adilson, a Jacó, a todos vocês que estiveram aqui presentes. Fizemos amizades lindas e certamente duradouras. Vamos continuar compartilhando as nossas experiências, os nossos estudos, o nosso amor. Eu quero agradecer também ao presidente da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, que antes mesmo de se tornar presidente, fez a inscrição, já no ano passado, antes de setembro, e participou aqui em todos os horários, aprendeu junto com a gente, e nós estamos muito felizes, radiantes por essa oportunidade, que é o presidente que assumiu a casa em 2014. Então, nós estamos, assim, felizes, porque percebemos que daqui para frente as resistências vão ser menores e vamos aumentar a nossa força, a nossa vontade, o nosso ânimo, a nossa energia. Então, depois da prece, vai ter a apresentação do coral da Casa Espírita, né, o coral Paz e Luz, e vai ter também 3 voluntários da nossa Casa Espírita que estarão tocando instrumentos ao lado, o César e a Karina Colasso e a Deise Lossi. Então, vamos agora elevar mais ainda os nossos pensamentos
a Deus, Senhor da vida, nosso Pai, e prometer do fundo dos nossos corações que realmente vamos dia a dia relembrar essa responsabilidade imensa que a cada M nós assumimos através dos conhecimentos e assim renovarmos as nossas forças, prosseguindo sempre, não importa os obstáculos que alcancemos, contornando sim com amor, com tolerância, mas em frente, sempre em frente, para chegarmos à nossa meta. Obrigada, Senhor, por esses 3 dias maravilhosos. Obrigada, Pai, porque estávamos receosos de que a previsão meteorológica terrena estivesse certa, estava prevendo chuva e trovoada para esse final de semana. Então, Pai, te agradecemos por esses dias maravilhosos, esse calor aconchegante nesse mês de maio. Agradecemos pelo calor humano de todos esses irmãos nossos que aqui estiveram. Obrigada, Pai, que assim seja.